Pessoal, vídeo aula 11, parte 5. Vamos dar continuidade ao nosso exercício 5.4 de carga desequilibrada ligada em estrela com nêutron, né? Agora, então, antecedendo ao cálculo da corrente de nêutron, né? Vamos mais uma vez verificar como é que é obtida a equação do cálculo da corrente de nêutron em um circuito em estrela. No nosso diagrama elétrico, quando a gente verificar o nó do centro da estrela, nós verificamos que nesse nó estão incidindo as quatro correntes, as correntes de linha IA, IB e C, e a corrente de nêutron. Aplicando a primeira lei de Kirchhoff, que diz que o somatório das correntes em um nó elétrico é nulo. Aqui, adotando a mesma convenção que o Kirchhoff utilizou, sinal negativo para as correntes que chegam no nó e sinal positivo para as correntes que saem do nó, nós temos aqui todas as quatro correntes chegando no nó, todas elas com sinal negativo. Menos IN, menos IA, menos IB, menos IC é igual a zero. O somatório das correntes em um nó elétrico é nulo, dá zero. As três correntes de linha, IA, IB e C, são conhecidas. A incógnita, o nosso valor desconhecido, cujo cálculo a gente quer realizar, é a corrente de nêutron. Então vamos passar corrente de nêutron para o outro lado da igualdade. Aqui está com sinal negativo, passa para cá com sinal positivo. Vai resultar que a corrente de nêutron é menos IA, menos IB, menos IC. Ou seja, se a gente colocar esse sinal de menos, né, o menos 1 em evidência, a corrente de nêutron é menos a soma IA, IB e C. Mais uma vez, lá no nosso diagrama elétrico, quando a gente aplicou aquele princípio análogo de corrente contínua, polo positivo em A, negativo em N, positivo em B, negativo em N, positivo em C, negativo em N, as três correntes aqui, A, B e C, elas teriam esses sentidos, né? E todas elas no nêutron estariam voltando, né? Isso confirma, né, esse sinal de menos aqui na nossa equação. A corrente de nêutron, ela vai resultar da soma das três retornando, tá certo? Essa é a equação que vocês obtêm lá na nossa apostila de sistema trifásico no roteiro 4.2, que é o roteiro aplicado à solução de ligação estrela com nêutron, estrela 4 condutores, certo? Essa é a equação. Corrente de nêutron é menos a soma das três correntes, IA, IB e C, tá certo? Então, preparando aqui, né, menos, vamos abrir esse par de parênteses aqui, e três pares de parênteses para a gente colocar em notação retangular cada uma das nossas três correntes de linha, IA, IB e C. Substituindo IA, nós temos 0 menos J20, IB, 20 mais J0, e IC, menos 6,21 mais J23,18. Observem aqui que a gente está sempre trabalhando com duas casas decimais, tá certo? Então vamos lá. Para realizar essa soma dessas três correntes, nós vamos realizar essa soma em notação retangular, operando componente real com componente real, componente imaginária com componente imaginário. Iniciando pela componente real, nós temos três componentes reais. O 0 para a corrente A, o 20 para a corrente B e o menos 6,21 para a corrente C. Então, quando a gente fizer essa soma, 0 mais 20 dá 20. 20 menos 6,21 vai dar 13,79 aqui, ó. Ok? Componentes imaginárias, nós temos menos J20 para a corrente A, J0 para a corrente B e J23,18 para a corrente C. Realizando a operação das três componentes imaginárias, nós teremos menos J20 mais J0 dá menos J20. Menos J20 mais J23,18 vai ficar mais J3,18. Ou seja, agora, pegando esse sinal de menos aqui, ó, o efeito dele nas componentes que estão dentro do parênteses
é de inverter o sinal. Esse 13,79 tem o sinal positivo, vai ficar negativo. Esse 3,18 tem sinal positivo, vai ficar negativo. Ou seja, observem aqui, ó, o nosso resultado é de corrente de neutro menos 13,79 menos J 3,18 amperes, em notação retangular. Ó, vamos identificar em que fasor está essa nossa corrente de neutro, em que quadrante está esse nosso fasor corrente de neutro. Então, menos 13,79 significa que a componente real, a componente horizontal, está à esquerda, tá? Para a esquerda. Menos J 3,18 significa que a componente imaginária, vertical, está para baixo. Ora, qual é o quadrante que está à esquerda e para baixo? É o quadrante 3. Olha lá, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. O quadrante 3, parte real positiva à direita, o quadrante 1, parte real positiva à direita, parte imaginária positiva acima, quadrante 1. Quadrante 2, parte real negativa à esquerda, parte imaginária vertical acima positiva. No quadrante 3, ó, as duas componentes são negativas. A real à esquerda e a imaginária para baixo, quadrante 3. Então a gente já sabe que esse fasor está no quadrante terceiro. Sempre que o nosso fasor estiver no quadrante segundo e terceiro, né, não estiver no primeiro e no quarto quadrante, o analista, o calculista, tem a responsabilidade de levar o resultado da função tangente na menos 1, né, ao quadrante verdadeiro, somando 180 graus. Já vimos isso. Então, isso aqui já estamos sinalizando essa necessidade para não esquecer, tá certo? Então, faremos agora a transformação aqui de retangular para polar. Transformar retangular para polar significa pegar as duas componentes retangulares, a componente real e imaginária, horizontal e vertical, e aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, né? Cateto adjacente e cateto oposto, tá certo? Então, 13,79 negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. 3,18 negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Soma os dois, extrai a raiz, vamos obter 14,15 amperes. O ângulo tangente na menos 1 da componente imaginária pela componente real. Menos 3,18 dividido por menos 13,79 vai dar um número positivo. A calculadora vai nos responder aqui com o ângulo lá no primeiro quadrante, 12,99 graus. Somando 180 graus, nós teremos 192,99 graus, que é o ângulo do quadrante terceiro, lá do terceiro quadrante. Tá certo? Então, eis aqui o valor da nossa corrente de neutro, 14,15 amperes, ângulo de 192,99 graus. Tá certo? Bom, verificamos agora aqui os nossos resultados. Como esse nosso exercício ele está tratando de uma carga desequilibrada, nós não mais temos aquela expectativa de que as três correntes tenham igual magnitude, né? Ou ainda preservem um defasamento angular de 120 graus entre elas, tem aquela simetria, né? Não, né? E realmente a gente verifica, ó. Duas correntes têm magnitude de 20 amperes, uma tem aqui 24 amperes. Tá? O defasamento angular aqui não tem nada a ver com 120 graus entre elas. Então, são diferentes as magnitudes das correntes e o defasamento angular de 120 graus não é preservado. 90 graus entre essas duas correntes, 105 graus entre essas duas correntes, né? Menos 90 graus é o mesmo que 270. De 270 para 105 graus vai dar 175 graus, né? 165 graus. Nada a ver com 120 graus. E a corrente de neutro não é nula. Ou seja, numa estrela desequilibrada, circulará sim corrente no condutor neutro.
tá certo? Diferentemente da estrela equilibrada. Quando a estrela é equilibrada, 3 fasores de igual magnitude defasados de 120 graus elétricos, a soma deles vai resultar num valor nulo, ou seja, a corrente de nêutron seria 0 grau. No desequilíbrio de carga, a corrente de nêutron não é nula, né? Ela vai ter alguma magnitude. O comentário que a gente já pode fazer aqui é o seguinte: observem a magnitude da corrente de nêutron em relação, quando comparada com as 3 correntes de fase aqui, ó. 20, 20 e 24. 14 é um número relativamente pequeno se comparado com esses valores. Ou seja, aqui a gente já começa a ter a ideia de que para uma corrente de nêutron ter uma magnitude mais significativa em relação a uma corrente de fase, vejo que aqui, ó, 14 para 20 é mais ou menos 70%, né? Tá certo? Então, para ter uma magnitude significativa em relação à magnitude da corrente de uma fase, precisa ter um desequilíbrio de carga relativamente grande, tá certo? Isso a gente depois vai comentar mais tarde, né? Que se usa essa característica da corrente de nêutron no desequilíbrio de uma estrela ter um valor relativamente pequeno se comparado à magnitude das correntes nos condutores de fase, se usa isso, né, lá em instalações elétricas, no dimensionamento de condutores nêutrons de circuitos trifásicos, a norma vai admitir que a seção do condutor neutro, né, seja menor do que a seção do condutor fase numa instalação trifásica, né? Isso vai nos proporcionar uma pequena economia aí, né, no condutor neutro. O condutor neutro vai poder ter uma seção um pouquinho menor do que a seção dos condutores fase, em função de estar trabalhando com esse desequilíbrio da carga, tá certo? Desequilíbrio esse que jamais vai ser um desequilíbrio tão grande que torne a corrente de nêutron igual à corrente do condutor fase. Para que a corrente de nêutron seja igual à corrente do condutor fase, nós precisamos de 2 situações. Ou uma fase está absolutamente desligada e 2 estão ligadas, a soma de 2 correntes de fase de igual valor defasadas de 120 graus vai dar o valor de uma delas, né? Ou ainda ter 2 fases desligadas e só uma ligada. Aí a corrente daquela uma fase que está ligada vai retornar pelo neutro, tá certo? Mas isso aí a gente vai tratar depois, adiante, de ver qual é que é essa limitação de seção do condutor neutro, né, admitida aí pela norma, né? E vamos ver o porquê disso. A norma diz que a seção do condutor neutro em um circuito trifásico, né, pode ser 50% da seção do condutor fase. Não significa com isso que um condutor com 50% da seção transversal do outro, né, tenha a metade da capacidade de condução. A gente vai ver que a capacidade de condução de um condutor elétrico não tem relação diretamente proporcional com a seção transversal. Não. Ter o dobro da seção transversal, por exemplo, um condutor comparando 25 milímetros quadrados com 50 milímetros quadrados, não significa que um condutor com seção transversal de 50 milímetros quadrados tenha o dobro da capacidade de condução que tem um condutor de 25. Né? A gente vai ver que a capacidade de condução de um condutor em relação ao outro não pode ser comparada pela sua seção transversal, porque não é a seção transversal aquela responsável pela troca térmica, a troca de calor do condutor que está sofrendo o efeito Joule com o ambiente. Quem faz essa troca térmica do condutor com o ambiente não é a seção transversal, e sim a seção da coroa circular dele, a casca dele, tá certo? Então, a relação, ao comparar um condutor de uma determinada bitola com outro, ela não vai ser a relação entre as seções transversais, vai ser a relação entre o diâmetro deles.
Diâmetro sim, né? O diâmetro que vai dar a relação direta entre a superfície externa, a superfície cilíndrica dos condutores, a casca deles que trocam calor com o ambiente. Ok, pessoal?